Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Vale, uma informação relacionada ao Banco Central, uma informação relacionada à Petrobras e tratar aqui a respeito também de Vibra, que desde o dia 2 de maio acabou disparando fortemente, saindo de 12,54 para atuais R$ 17,12. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa subiu quase 1%, beirando novamente aqui os 101 mil pontos. O Ibovespa do mercado futuro superou 111 mil pontos. O próprio mercado norte-americano também teve uma alta, então o cenário externo acabou influenciando a alta do Ibovespa. Tivemos aqui o preço do petróleo também subindo, fez com que Petrobras subisse, e também Vale tendo um respiro nessas últimas quedas do minério de ferro. Vale então fechou a R$ 66,49 com 2,53% de alta. Foi nessa sexta-feira que o minério de ferro teve ganhos ali em suas cotações, subia na Bolsa de Singapura hoje de manhã 4%, beirando novamente o preço de $100 a tonelada. O preço então ficou aqui perto dos $100 a tonelada, e vale ressaltar que historicamente nos últimos 15 anos o preço médio do minério de ferro ficou em algo em torno de $120 a tonelada. Logo, estamos hoje com uma cotação abaixo da média histórica, e diante do fenômeno da regressão à média, a tendência maior é que o minério de ferro venha a subir, salvo se obviamente a China começar a cortar drasticamente a demanda pela commodity. De qualquer forma, nos preços atuais, tanto o minério de ferro quanto o Vale, na minha visão, o risco é interessante diante do potencial de retorno. Não é nenhuma recomendação de investimentos, mas como vocês sabem, eu particularmente venho aportando aos poucos em Vale. Inclusive, fiz um aporte no preço de R$ 66,58, que é justamente mais ou menos o preço que se encontra agora a cotação. Prosseguindo aqui, em relação ao Banco Central, ele aprovou 14 instituições para testar o real digital, sendo que um dos objetivos invocados pelo Banco Central para o real digital é a redução de custos nas transações financeiras. A versão inicial do real digital já pode entrar em circulação em 2024. As instituições financeiras que foram escolhidas para o projeto piloto são Banco Inter, Microsoft, Santander, Toro, Basa, XP, Visa, Banco ABC, B3 e diversas outras instituições. Vale lembrar aqui que, diferentemente das criptomoedas, é sempre bom lembrar, o real digital é uma CBDC, sendo sim uma moeda digital centralizada, emitida pelos bancos centrais. Então não confunda a CBDC com as criptomoedas. E a minha grande preocupação com o real digital é a possibilidade de o governo simplesmente controlar os seus saques, controlar o dinheiro que você vai usar na sua vida cotidiana, ou seja, ter o poder de restringir ainda mais a propriedade privada. Então o real digital, no mínimo, dá mais poder ao Banco Central, e isso me preocupa. E aqui fica evidente que cada vez mais estamos encaminhando para a inexistência do papel moeda. Então você, gostando ou não do Bitcoin e da sua tecnologia, o próprio Banco Central brasileiro passará a utilizar no futuro, talvez não tão remoto, exclusivamente o meio eletrônico para os pagamentos. E por mais que o Banco Central, a princípio, não tenha a intenção de exercer um controle exagerado sobre o dinheiro das pessoas, podendo sim ter como intenção a redução de custos nas transações financeiras, inovação e tudo mais, acontece que o mandato do presidente do Banco Central termina em 2024. Outros presidentes virão, outros governantes virão. E já vimos no passado que aconteceu com a poupança durante o governo Collor. Vindo um outro governante que tem a postura de puro controle das transações financeiras, poderemos ter sim medidas de bloqueio do seu dinheiro. E isso aconteceu na Rússia recentemente. Portanto, não seja tão otimista no sentido de falar, isso é mera conspiração. Procure sim ser talvez o pessimista. O pessimista, ele não se surpreende negativamente, afinal ele é pessimista. Agora, positivamente, ele se surpreende, afinal de contas, se algo acontece fora do que ele esperava, mas para o bem, então ele terá uma surpresa positiva. Então não vejo como algo completamente ruim ter uma postura pessimista. Continuando aqui em relação à Petrobras, ela veio a ser questionada na justiça diante da sua nova política de preços, que foge da paridade internacional, de tal modo que a Petrobras vai praticar um preço internamente aqui no país, de forma descolada
com o preço do petróleo praticado internacionalmente. Nessa ação popular que qualquer cidadão, ou seja, quem tem título de eleitor, pode ingressar, advogados estão ali pedindo o retorno do preço de paridade de importação, PPI, ao menos enquanto se discute judicialmente a nova fórmula que foi adotada pela empresa, já que essa nova fórmula não é nem um pouco transparente. Isso é bem verdade, de acordo com a alegação dessa petição inicial. E segundo afirma aqui a inicial, a União é recebedora de dividendos e de impostos da Petrobras, de tal modo que uma redução nos preços e nas margens pode gerar sim um prejuízo à própria União, mas o principal pode gerar prejuízo à Petrobras. E como bem lembrado também no processo, boa parte dos custos da Petrobras roda em dólares, de tal modo que pode gerar ali uma dificuldade contábil de equilíbrio financeiro. De acordo com esse processo, a nova política de preços poderia gerar uma renúncia de mais de 100 bilhões de reais em dividendos pela Petrobras, que se revertem, grande parte deles, à própria União. Veja que, de fato, os critérios adotados pela Petrobras são muito obscuros. Custo alternativo ao cliente. Olha que conceito indeterminado. A metodologia não foi plenamente divulgada. Falta transparência à Petrobras nesse sentido. Ela é uma empresa estatal e deve sim transparência. Isso está na lei das estatais, inclusive. Portanto, na minha visão, esta ação judicial tem bons argumentos, mas sendo sincero, acho difícil ela obter algum êxito, já que provavelmente a Justiça não irá interferir no juízo de mérito da Petrobras pela alteração da sua própria política de preço. O Haddad ainda disse que acredita que o governo não vai pedir para a Petrobras segurar os preços, justamente nessa discussão aqui da política de preços. Mas ele apenas dizer que não acredita, isso não vincula ninguém, isso não é nada. Nesse sentido, temos o UBS reiterando recomendação de venda para a Petrobras. Não se sabe se isso é com viés especulativo ou para comprar mais barato. De qualquer forma, acabou aumentando o preço-alvo de R$ 20 para 22, denotando que na visão do UBS o risco acabou ficando menor. Ficou bastante esquisito isso aqui. Se antes, com a política de preços de paridade internacional, a Petrobras valia 20, agora ela vale 22, realmente é muito difícil dar credibilidade quando vemos recomendações como estas. Sendo que a Petrobras segue barata, negociando a múltiplos muito interessantes, contudo, se a sua lucratividade acabar caindo, o PL vai acabar disparando e ela não vai ficar tão barata assim. Tampouco vai entregar bons dividendos como tem feito nos últimos 2 anos. Por isso, por mais que eu tenha uma posição interessante em Petrobras, 1000 ações, só realizarei novos aportes quando o preço cair consideravelmente ou se de fato Petrobras demonstrar que essa nova política não vai ocasionar prejuízos à empresa e aos seus investidores. E finalizando aqui com Vibra, como antecipei para vocês, a ação acabou disparando fortemente nesse mês de maio, acumulando uma alta superior a 30%, chegando a quase 40% se você pegar do último fundo do dia 2 de maio até o presente momento. Sendo que o papel subiu dentro dos últimos 14 pregões 12 vezes, quase 100%. Vale ressaltar que esse questionamento do que vem acontecendo com a Vibra ou que pode acontecer, decorre do fato de que não se sabe se a Petrobras e a Previ irão comprar uma fatia considerável da companhia. Conforme destacado ali pelo Bradesco BBI, o governo estaria pedindo à Petrobras e à própria Previ que estudem a possibilidade de comprar uma participação na Vibra. Lembrando que a Previ teve o seu presidente afastado pela Justiça do Distrito Federal, Previ esta que é do Banco do Brasil, e esse afastamento ocorreu pela suposta falta de preparo técnico mínimo para o exercício desse cargo. E sobre Vibra, para que ocorra de fato esta compra, haveria aqui uma barreira, conhecida no mercado financeiro como Poison Pill, que está ali no estatuto da Vibra, que obriga que qualquer investidor que atingir 25% do capital social deva fazer uma oferta na cotação mais alta da ação nos últimos 18 meses, com um prêmio de 15% acima. Essa previsão consta do atual artigo 47 do Estatuto, que diz o seguinte, que o acionista ou grupo de acionistas, seria o caso, Petrobras e Previ, que atingir de forma direta ou até indireta participação relevante, deverá efetivar oferta pública de aquisição de todas as demais ações da companhia. Dessa forma, você teria uma oferta pública de aquisição de todas as demais ações da Vibra, no caso. E o que seria essa participação relevante? O mínimo de 25% do capital social da Vibra. E no artigo 48 do Estatuto, está aqui o preço dessa oferta pública de aquisição, que deve corresponder à maior cotação dos 18 meses anteriores à data
data do atingimento da participação relevante. Então, pega-se a data do atingimento da participação relevante, 25%, pega-se daquela data para trás os últimos 18 meses, e aí será a maior cotação praticada nesses últimos 18 meses, acrescido de 15%, ou seja, um ágio. Então, exemplificando com a própria Vibra. Então, supondo que nesse fundo aqui, em maio, você tenha atingido 25% da Vibra. Petrobras e Previ, por exemplo. Dessa forma, em dezembro de 2021, que dá aqui 21,40, seria o preço a ser praticado na oferta pública de aquisição. Mais um ágio. Então, vamos pegar essa cotação de 21,40 vezes 1,15, que é o ágio de 15%. Então, você chegaria a uma cotação próxima de R$ 24, que foi um preço praticado aqui em setembro, quando o Vibra estava bombando. É por isso que as ações dispararam, porque se ocorrer de fato essa aquisição de participação relevante com uma OPA, você vai ter a oportunidade de vender as suas ações de Vibra com certeza acima dos R$ 20. E aí o mercado, como efeito de antecipação do futuro e como se obteve de alguma forma essa informação privilegiada por algumas pessoas, as ações já se anteciparam e desde o início de maio então vem subindo fortemente. Segundo estimativas do Bradesco BBI, se você pegar a cotação que foi praticada mais essa regra estatutária, você chegaria até R$ 28, que aquele gráfico ali desconta os dividendos. E aqui a gente está falando da cotação sem descontar os dividendos. Então chegaria-se nos R$ 28, 60% acima do preço que a empresa negocia atualmente na bolsa. E veja que essa OPA poderia gerar um desembolso no governo de R$ 32 bilhões, porque você teria que comprar a companhia inteira. Uma maneira de não precisar fazer isso é respeitar ali o limite de 25%, chegar até 24,99%. Sendo que cada uma poderia comprar 24,99%, gerando inclusive discussão se isso geraria pelo menos tag along. E veja que a empresa fala em acionista ou grupo de acionistas. Previ e Petrobras, você poderia considerar como não existência ali, não configuração de grupo de acionistas. Então o governo passaria a ter uma participação de quase 50% na empresa, burlando essa obscuridade aqui no estatuto. É claro que você pode interpretar, eu acharia essa interpretação bem correta, de que o governo não pode se utilizar desse artifício, afinal seria um mesmo grupo econômico, por exemplo, ainda que haja votação separada. De qualquer forma, seja qual for o cenário, haveria uma pressão compradora no papel. Afinal de contas, o governo faria alguma compra. Diante disso, o Bradesco mantém recomendação de compra com potencial de valorização de 42% para R$ 24 e acabou reforçando essa compra, obviamente, com esse cenário. E aqui fica mais uma lição: não tente operar notícias, tampouco adivinhar o futuro no curto prazo. Afinal de contas, mesmo pessoas de dentro do governo terão informações privilegiadas, e foi o caso. Pessoas tiveram informações privilegiadas a respeito dessa eventual compra de uma fatia da Vibra desde o início de maio e veio comprando de forma acelerada as ações de Vibra, gerando essa alta expressiva em apenas 14 pregões. E a tendência, se isso acabar se confirmando, é que as ações venham a ser precificadas acima de R$ 20. Acontece que, cuidado, então eu vou comprar agora Vibra para aproveitar essa alta. Não houve nenhuma confirmação. E se depois o governo simplesmente desistir dessa ideia? Aí você comprou Vibra diante de um viés ultra especulativo, as ações podem voltar a desabar e aí você vai ter prejuízo por conta de ter tido a pretensão de surfar um trading de momentum. Portanto, procure comprar empresas de acordo com seus fundamentos e procure comprar empresas que você pretenda segurar por muito tempo, por prazos indefinidos, e não fazendo apostas especulativas como vem sendo atualmente o caso de Vibra Energia. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como montar a sua carteira de dividendos. Já estamos no 6º episódio. Eu tenho uma aula completa sobre Bitcoin, vários detalhes e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas. Há também aqui o nosso mini curso de imposto de renda para investidores e diversas outras aulas, inclusive sobre indicadores da análise fundamentalista. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultoria de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira de investimentos do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito via parecer ou via reunião individual comigo por Google Meet. Caso tenha interesse, basta enviar uma mensagem via Instagram, que eu deixo o link aqui embaixo, ou pelo WhatsApp, cujo número também está aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você possui Vibra em carteira? Tem comprado nesse mês? Acredita que houve sim informação privilegiada para gerar toda essa disparada antes que o Bradesco BBI revelasse essa intenção do governo por compra da fatia da Vibra? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!